Boa noite a todos. Eu sou o Estênio, sou de lá de Ilha Solteira, a gente frequenta ali o Centro Espírita Amor e Luz, né, CEA Luz. O tema que eu escolhi hoje é o tema da USE, né, que é o Cristo Consolador, é o capítulo O Cristo Consolador do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. E o título que eu coloquei é Serenidade, mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente o porquê dessa diferença do título para o tema, né? A primeira coisa que a gente nota aqui, eu coloquei essa imagem, é uma imagem muito famosa, para quem não conhece, é do mito de Sísifo, da mitologia grega. O Sísifo é uma figura que ele foi condenado a um castigo eterno no Tártaro, né, que seria o inferno ali da mitologia grega. E esse castigo consistia em ele pegar uma rocha muito grande, redonda, e todo dia ele levava essa rocha até o topo de uma montanha e ele tinha que manter a rocha lá em cima. E obviamente ele não conseguia. A rocha era redonda, muito pesada, e havia dias em que ele ficava cansado e simplesmente derrubava a rocha. Havia dias em que ele colocava ela no topo, mas ela rolava para baixo novamente. Ele nunca conseguia. Esse era o castigo eterno do Sísifo. De fato, um fardo muito pesado. E a gente pode fazer um paralelo dele com os problemas das nossas vidas, né? Às vezes a gente tem alguns problemas que parecem impossíveis, parece que a gente nunca vai conseguir cumprir essa tarefa, e é aquele tormento todo dia, um dia atrás do outro. E a gente se sente como Sísifo, desesperançoso, sem nenhum objetivo futuro aparente, porque não tem esperança para a gente. Mas nós temos um Consolador, nós, presentes aqui nesse salão e mais as pessoas afora, né? Por isso que a gente fala do Cristo Consolador. Então, lá no primeiro item desse capítulo, o jugo leve, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, a passagem de São Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Isso é Jesus falando, né? É uma passagem do Cristo. E o que é um jugo? O jugo ele é um pedaço de madeira ali que ele é usado para conectar os bois ao arado, né? E o fardo, obviamente, é a carga que eles carregam, né? Quando a gente pensa nessa passagem do Cristo, ele nos dá um pouco mais de esperança a respeito das nossas atividades, das nossas aflições diárias. Então a gente já não se sente mais o Sísifo, né, carregando uma rocha imensa, sem propósito nenhum, sabendo que não vai dar em nada. O Cristo ele mostra para a gente que há esperança, e ele diz que aqueles que depositam nele a sua confiança, a sua fé, e é daí que a gente tira esse termo mágico chamado fé, aqueles que depositarem nele terão seu jugo leve e o fardo suavizado, né? Na verdade é o contrário, o jugo suave e o fardo leve. E essa passagem é muito interessante. A gente dá uma aliviada na nossa carga, nos traz um certo tipo de esperança, porém em nenhum momento Cristo diz que ele vai remover o peso das nossas costas. Ele diz que o jugo é suave e o fardo é leve, mas ele ainda existe. Então, quando nós pensamos na fé no Cristo, às vezes tem gente que pensa que a gente vai depositar essa fé no Cristo e não preciso trabalhar mais, né? Não preciso fazer mais nada. Coloco nas costas dele, ele que resolva o meu problema e amém, né? E não é assim. A gente tem que ter trabalho. O Cristo ele veio para auxiliar, nos dar propósito nas coisas que nós fazemos, nos dar propósito
no nosso sofrimento, porque nós vamos sofrer, nós estamos aqui para passar por uma experiência que é sofrida. A encarnação é feita de experiências para nos testar, para nos provar. Então, quando ele diz para repousarmos nele a nossa confiança, a nossa fé, ele não está dizendo que nosso trabalho termina. Ele está dizendo que a confiança nele, a fé no Cristo, alivia os nossos sofrimentos, justamente porque traz propósito. Isso, dito há 2000 anos atrás, consolou muita gente, consolou muitas pessoas. Porém, os tempos vão passando, o Cristo nos deixou naquela época mesmo, nos deixou assim, materialmente, né, fisicamente, porém ele sempre esteve presente, a gente sabe disso. Mas nos deixou. Então, a experiência com a presença do Cristo, ela foi se tornando mais restrita às pessoas que viveram naquele período, que tinham a consolação de, estou passando por um problema, mas existe um tal de Jesus aí que eu sei que anda ajudando as pessoas, eu tenho uma esperança nele. E quando ele partiu? Muitas pessoas podem ter certeza que perderam a fé, porque acabaram com aquela pessoa que ela depositava toda a sua confiança. E aí, como é que a gente fica diante disso? Essa mensagem também serve para tranquilizar essas pessoas, porque ele diz que sempre estará presente conosco, onde houver um ou mais reunidos em meu nome, eu estarei lá. Porém, isso não é suficiente para grande parte das pessoas. Quando a gente pensa na reunião aqui do centro, as pessoas que vão para as igrejas, pode ter certeza, tem muita gente que frequenta, mas não tem fé. Perdeu a sua fé e está frequentando para talvez tentar recuperar essa fé, tentar encontrar, porque às vezes nunca enxergou em si mesmo uma pessoa de fé. Então a gente não frequenta o centro espírita, a igreja, qualquer instituição em que um ou mais estão reunidos no nome dele, necessariamente porque todos nós temos certeza absoluta de tudo. Se a gente tivesse certeza absoluta de tudo, do que vai acontecer com a gente, de consolações futuras, consolações do pós-vida, a gente não estaria aqui. Eu não estaria aqui, se a gente tivesse certeza de tudo. Então não temos certeza de tudo. E para nós espíritas, que temos o pensamento cético, questionador, só essa passagem não é suficiente para nos consolar. Uma situação, por exemplo, que traz um desconsolo muito grande para as pessoas, talvez quando nasce algum ente querido com alguma deficiência, né? Onde está a justiça divina se a gente fica só com essa passagem de confia no Cristo, vai dar tudo certo? É difícil a gente achar a nossa fé diante de uma situação dessa. A gente tem um exemplo do próprio Evangelho, da passagem do cego. E é perguntado ao Cristo, na situação do cego, quem pecou? Foi seu pai? Foi sua mãe? Foi ele mesmo? E o Cristo responde que ninguém pecou. Assim aconteceu, ele nasceu desse jeito para que nele fosse provada a glória do Pai. E o que isso traz de consolação para aquele que nasceu cego? Vê como é difícil? Não estou questionando Deus, gente, não é isso. Mas é difícil a gente buscar fé diante dessas situações. E hoje em dia a gente tem uma outra forma de se consolar, que o próprio Cristo já previa. Consolador prometido. Então tem a passagem de São João que nos diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Então, outro Consolador, Jesus já sabia que ele era o primeiro.
a fim de que fique eternamente convosco. Então esse não vai embora. Porque o Cristo acabou nos deixando aquele período. Manteve-se com a gente em sua presença espiritual, mas a presença física dele não existe mais. Então esse Consolador ficará conosco eternamente. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Essa passagem, a gente olha aqui alguns termos, né? O mundo não pode receber o Consolador, aquele período, né? Se não pode receber, porque não está preparado. Cristo sabia que o povo daquela época não estava preparado para esse Consolador. Então ele em si era suficiente. Diz que não podemos vê-lo e absolutamente não o conhecemos. Já começa a ficar um pouco mais estranho. Quem é essa pessoa? Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Gente, isso não é uma pessoa. Eu não vejo, né? Não tinha capacidade de conhecê-lo à época do Cristo, mas talvez hoje eu tenha. E quando nós conhecermos, ele ficará conosco e estará dentro de nós. Se eu não posso ver, não é material, não é físico. Se eu não conheço, é porque naquela época não havia aparecido ainda. Mas a partir do momento que eu conhecer, ficará comigo, dentro de mim. Isso não é uma pessoa, isso é uma ideia. Isso é um pensamento, é abstrato. E que pensamento é esse que o Cristo prometeu como consolo para nós? Que filosofia é essa? É o Espiritismo. O Consolador prometido não é uma pessoa, não é um espírito, não é um enviado espiritual. Não é uma entidade. É uma ideia, uma filosofia de vida, e é o Espiritismo. E aí as coisas começam a ficar muito mais claras. Como é que uma ideia vai me consolar? Ora, o Espiritismo traz várias ideias dentro de si. Uma delas, por exemplo, a ideia da doutrina da reencarnação. E aí a gente já começa a ver justiça dentro, por exemplo, da história do cego. Onde que está a glória de Deus em ter um nascido cego? Pela justiça divina. A gente já começa a entender certas coisas. É uma missão, é uma expiação. A gente não sabe exatamente o que é, mas ele pode ter pedido para vir assim, uma prova, para justamente passar todo esse período e quando encontrasse o Cristo, que ele fosse curado e desse testemunho. E as coisas ficam mais justas. Aqueles que nascem com problemas acabam nos demonstrando que, sim, Deus é justo. Por isso que o Espiritismo é o Consolador prometido. Ele vem nos mostrar coisas que antes ficaram confusas a respeito da doutrina do Cristo, que parecem mostrar uma imagem de um Deus injusto, que faz diferença dos seus filhos, e definitivamente não faz. E o finalzinho ali tem uma parte muito interessante, que fala que esse Consolador nos fará recordar tudo o que o Cristo tem dito e nos ensinará todas as coisas, né? O finalzinho, a última linha ali. Se ele vai nos ensinar todas as coisas, é porque à época do Cristo ele não havia ensinado tudo. Mas ele já justifica, nós não estávamos preparados. E se ele nos fará recordar daquilo que ele disse à época, é porque o Cristo já sabia que seria mal interpretado. E que hoje em dia nós deturparíamos tudo aquilo que ele falou em algo que não é de fato o que ele falou. Então precisaria de uma revisão.
Lembra do Telecurso 2000 lá, que a gente assistia o curso inteiro lá, e chega no finalzinho da aula, agora é a hora da revisão. Né? É isso, o Espiritismo é isso. Ele não veio negar o Cristo, não veio mudar aquilo que ele falou, veio passar uma interpretação que comprova a justiça de Deus e a palavra da lei de amor do Cristo. Veio comprovar, veio dar cumprimento àquilo que Jesus já havia profetizado àquele tempo. E quando a gente fala de consolação, quais são os nossos problemas? Quais são as nossas aflições? É claro que cada um aqui tem o seu problema. Eu tenho os meus problemas, cada um aqui individualmente tem os seus problemas. Eu já vejo gente até erguendo a sobrancelha assim, tipo, nossa, e quantos, né? Consigo ver no rosto de cada um. Todo mundo tem problemas. Mas quais são os nossos em geral? Coisas que afligem todos que estão presentes aqui, pelo menos. Todos nós temos uma certa relação que nos une, que é o tempo. O ser humano ele tem uma preocupação muito grande com o tempo. A gente está a todo momento olhando, que horas que tal coisa vai acontecer, quanto tempo me resta, quanto tempo eu já vivi, quanto tempo eu tenho para desenvolver tal atividade. Nossa, mas a minha carga horária é de tantas horas por semana. A gente tem uma relação muito forte com o tempo. Se a gente pensar nas primeiras invenções do ser humano, depois das lâminas e de ter desenvolvido o fogo, são relógios. A gente tem os relógios de água, relógios solares. Então o tempo é extremamente necessário para a gente, é extremamente presente nas nossas vidas. E também é a fonte dos nossos maiores problemas. O mal do século é a depressão, mas também tem a ansiedade, que a gente vem estudando há menos tempo, né? Porém, tem uma analogia muito interessante que algumas pessoas da área da psicologia falam, que é a analogia dessas doenças justamente com o tempo. Então, vocês provavelmente já devem ter ouvido, mas a depressão seria, segundo essa analogia, o excesso do passado. Aquela pessoa que fica presa nas coisas que aconteceram, nas coisas que ela fez, que ela disse, e não consegue sair dali. E a ansiedade seria, por contrapartida, o excesso de futuro. Eu ficar muito preocupado com as coisas que estão por vir, as coisas que eu preciso fazer, as coisas que vão me afligir no futuro. Obviamente, as coisas são muito mais complexas do que essa analogia. Se tiver alguém da área da psicologia aqui, não estou dizendo que é exatamente isso. As coisas são muito mais complexas. Mas é uma analogia. E ela cabe bem dentro dos nossos problemas. Quando eu fico muito focado no passado, eu desenvolvo um sentimento estranho, porque eu estou tentando mudar alguma coisa que já aconteceu. Eu não consigo mudar o que já aconteceu. E aí eu fico eternamente preso naquela situação. Quando eu fico muito focado no futuro, o futuro ainda não aconteceu. Eu também não tenho controle sobre o que vai acontecer. Então eu também fico preso nesses pensamentos. A única coisa que eu tenho controle é o presente, é o agora. Então talvez se a gente resolvesse a nossa relação com o tempo, os nossos problemas seriam um pouco menores. Nosso jugo seria um pouco mais suave, nosso fardo um pouco mais leve. E é nisso que a gente deposita a nossa fé no Cristo. Na doutrina espírita, no Consolador, de nos mostrar que aquilo que passou, já passou. Eu vou sofrer as consequências, talvez, por algo que eu tenha feito. Eu vou entender que aquilo tudo que passou comigo é um processo e que eu tenho que me preocupar de agora para frente. Também me traz consolação a respeito do futuro, de mostrar que mesmo com a morte, a gente ainda continua, a morte do corpo físico, nosso espírito continua, a gente ainda tem muito trabalho a fazer, nosso jugo é suave, o fardo é leve, mas a gente ainda tem trabalho a fazer. Então, essa é a consolação que a maioria de nós busca, nossa relação com o tempo, a fonte dos nossos
maiores problemas. Sobre aquilo que eu falei a respeito do controle, a gente não conseguir controlar o passado, não conseguir controlar o futuro, tem um pensamento muito interessante, que é a oração da serenidade. Essa oração, a primeira vez que eu ouvi, eu achava que era da Igreja Católica, mas não, ela é de autor desconhecido, né? Mas ela é usada nos grupos dos alcoólicos anônimos e dos narcóticos anônimos. Essa oração, vamos ler ela primeiro, né? Senhor, dai-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar aquelas que posso e sabedoria para distinguir umas das outras. É muito forte esse pensamento. E ele é usado nos grupos, né, principalmente do Alcoólicos Anônimos, para mostrar que aquela pessoa se rendeu ao vício. Isso já aconteceu. Ela acreditou em algum momento que ela era mais forte do que o vício, e quando ela descobriu que não era mais forte, já era tarde. Então eu não posso mudar o fato de que, sei lá, eu tomei o primeiro gole. Não dá para mudar esse fato. Porém, agora que ela entende o processo, ela sabe que ela tem que mudar de agora para frente. Então eu identifico os meus problemas. E agora, o que eu faço? Eu tenho que ter coragem para mudar as coisas que eu sei que eu tenho controle para mudar. Mudar minha atitude, mudar meu comportamento com a minha família. Isso dentro da área do vício. E sabedoria para distinguir aquilo que eu posso e eu não posso controlar. Porque o viciado já tem uma visão deturpada. Ele acha que ele controla o vício. E na verdade é o vício que controla ele. Mas aqui a gente está falando, né, de uma situação específica, de alcoólicos anônimos. Por que eu trouxe isso aqui? Todos nós somos viciados em alguma coisa. E principalmente em fazer besteira. Né? Então isso a gente pode associar à nossa conduta moral também. Existem coisas que nós não podemos mudar. Eu não posso mudar a família que eu nasci, eu não posso mudar o país que eu vivo, eu não posso mudar as coisas que vão acontecer no meu dia, hoje, as coisas simplesmente acontecem. Eu não posso mudar as coisas que eu já fiz, não posso mudar meu passado. Não tenho controle sobre essas coisas. Mas eu sou espírita. Eu acredito na doutrina do livre-arbítrio. Então, o que eu posso mudar? Se eu acredito no livre-arbítrio, alguma coisa eu tenho que mudar, né? Também eu não sou tão impotente assim. O presente, de novo, a gente retoma esse pensamento. O presente pode ser mudado. E a partir do momento que a gente enxerga que o presente é a chave para a gente resolver os problemas que trazem as maiores aflições para a gente, é aí que a gente muda de vida. E como é que eu mudo? Essa oração nos traz a resposta. Serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Vou dividir em 3. Vamos refletir a respeito de cada parte dessa oração. Então, serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Isso dentro da doutrina espírita a gente chama de outro jeito, que é sofrer com resignação. Eu sei que tem um problema, eu sei que eu vou sofrer, eu sei que isso vai doer, mas eu sofro com resignação, com serenidade. E aí que dá o título da nossa palestra, né? Serenidade é o mesmo pensamento de sofrer com resignação. Não posso mudar aquilo que eu já fiz da minha vida, não posso mudar os caminhos que me levaram até aqui. O que eu posso mudar é daqui para frente. Beleza, na nossa conduta moral, identifiquei meus problemas. Sei lá, eu sou muito teimoso, eu sou muito pavio curto, eu faço muita fofoca, identifiquei meus problemas. Como é que eu faço a minha reforma íntima? Essa segunda parte a gente chama do Espiritismo de reforma íntima. Coragem para mudar as coisas que eu posso mudar. Se eu posso mudar, eu já identifiquei o problema. Basta ter coragem para mudar essa situação. E essa é a parte mais difícil, né?
Por isso que está todo mundo aqui. Eu também me incluo nisso. Coragem para mudar as coisas que eu posso mudar. E aí vem a última parte, que é sabedoria para distinguir umas das outras. Distinguir aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso mudar. A gente já deu uma pincelada nisso a respeito, por exemplo, do vício, né? Que o vício me controla, na verdade eu acho que eu controlo o vício, mas é o vício que me controla. Mas a gente está fazendo uma analogia aqui também. Então, o que são as coisas que eu posso e eu não posso mudar? Eu já não defini que é o passado e o futuro, e o que eu posso mudar é o presente? Então já está definido. Mas não é assim. Tem coisas que às vezes a gente acha que a gente consegue mudar, mas não consegue. Essa imagem que eu coloquei, né, a pílula azul e a pílula vermelha, é uma cena muito famosa ali do filme Matrix. Basicamente o protagonista ali, o Neo, todo mundo, né, vive numa simulação de computador, como se fosse um jogo de videogame, e a ele é apresentado essas duas pílulas, que a pílula azul tiraria ele daquele mundo de simulação e o levaria para o mundo real. Perdão, contrário. A pílula azul manteria ele na simulação. Então ele continuaria naquele mundo de fantasia, o mundo era perfeito, e ele ficaria lá. E a pílula vermelha o tiraria da simulação e levaria para o mundo real. Só que tem um porém, o mundo real está todo destruído. Quem assistiu o filme sabe. Eu seria uma das pessoas que preferiria viver na simulação, porque aquele mundo lá estava totalmente acabado. Não dá, destruído. E ele escolhe a pílula vermelha, escolhe mesmo que a realidade seja pior do que a simulação, que seja difícil, essa foi a escolha dele, viver o mundo real. E qual é o mundo real para a gente? O que é a nossa distinção das coisas que eu posso e as coisas que eu não posso mudar? Ele não podia mudar o mundo real que estava destruído. No nosso caso, tudo isso que a gente falou, de aceitar as coisas que eu não posso, coragem para mudar aquelas que eu posso, só diz respeito a nós mesmos. Porém, é muito mais fácil identificar o problema nas outras pessoas. É mais fácil a gente enxergar no outro, na gente é mais difícil. Só que como é que eu mudo a outra pessoa? Eu não consigo mudar. Essa mudança tem que partir dela. Então, às vezes, a gente chega aqui no Centro Espírita, aprende um pouco sobre caridade e fala, nossa, eu vou ajudar o mundo, né? Vou abraçar todo mundo e qualquer pessoa que tiver necessitada eu vou tentar ajudar. E aí você vai lá, identifica um irmãozinho ali que esteja passando por alguma necessidade e você sabe exatamente do que ele precisa. Você vai lá, passa um passo a passo para ele, fala, ó, você vai vir aqui no centro, você vai fazer isso, vai começar a frequentar, sei lá, sopa, vai fazer diversas coisas. E aí, depois você me conta o que aconteceu com você, se você mudou realmente, se esses pensamentos ruins que passavam pela sua cabeça, se eles sumiram. Aí beleza, a pessoa vai lá, vem um tempo e não vem mais, vai embora. Some, você percebe que ela continua mal, ela não seguiu aquilo que você falou e você sabia que aquilo era justamente o que ela devia fazer. E aí você se frustra. Você fala assim, como é que eu vou fazer caridade? Ela não seguiu aquilo que eu disse para ela, que eu sabia que era o melhor para ela. Mas essa mudança tem que partir dela. A gente não pode colocar a ideia na cabeça dos outros. Às vezes a gente vai tentar falar, não, que você precisa ler o capítulo tal ali do Livro dos Espíritos, porque ali tem todas as respostas que você precisa. Aí a pessoa às vezes lê e é como se tivesse entrado por um ouvido e sai pelo outro. Não toca ela da maneira como te tocou. E o que a gente pode fazer? Nada. Eu não posso fazer nada. Dê tempo ao tempo. A gente provoca, aconselha, né? Quando a gente se vê diante da oportunidade da caridade, eu posso aconselhar, posso conversar com a pessoa, posso dar o caminho, mas eu não posso fazer a mudança por ela. Então, às vezes, a gente tem que dar um passo atrás também na caridade. Entender que a gente não vai mudar o mundo porque eu descobri o segredo de como mudar a mim mesmo. Se eu descobrir como mudar a mim mesmo, ótimo, eu mudo a mim mesmo. Quem é meu próximo mais próximo?
para que eu possa ajudar primeiro? Sou eu. Eu tenho que me ajudar. Não estou dizendo que a gente não tem que fazer caridade. Longe de mim. A gente tem que fazer. Mas a gente tem que entender que mudanças comportamentais tem que partir da pessoa. A gente não vai conseguir mudar a cabeça do outro, não vou conseguir fazer ele torcer para o mesmo time que o meu. Não dá, tem que partir dela. E aí a gente entende o que é a distinção de uma coisa para outra. Isso é sabedoria. Saber onde é que eu devo meter o meu nariz ou não. Isso é a atitude de uma pessoa sábia. O ignorante é aquele que vai tentar ficar mudando ali, provocando, e não, que você tem que fazer isso. Não é assim que a gente vai conseguir conquistar as pessoas. Tem uma outra frase que representa bem também esse sentimento. Muitas vezes ela é divulgada como sendo do Chico, né, do Chico Xavier, ou do Emmanuel. Mas ela é de um espírito chamado Hamed, foi psicografada por Francisco do Espírito Santo, numa reunião pública da Sociedade Espírita Boa Nova, no dia 6 de março de 1996. Trouxe aqui, na verdade, é uma frase que poderia ser dita por qualquer pessoa, que ela é bonita e representa muito bem, né? Mas é só para fazer justiça ao autor original da frase, né? Que é: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Ela também representa justamente isso que a gente está discutindo. O problema vai ser resolvido nós mudando as coisas do presente, que é o que nós temos controle. Não posso voltar atrás para mudar o passado. O futuro, a gente fala muitas vezes que a gente não tem controle, né, do que vai acontecer, mas a gente tem indiretamente, através do presente. É aqui que se faz a mudança do que a gente vai ter para o resto das nossas vidas. E quando eu falo o resto das nossas vidas, não é só o fim dessa encarnação. O resto mesmo, o infinito. Essa reflexão toda aqui sirva um pouco para a gente pensar nos nossos limites. A gente só consegue avançar, de fato, quando a gente sabe os nossos limites. Então, eu não vou me arriscar a nadar no oceano, sendo que eu não sei nadar. Não vou me arriscar. Não vou me arriscar quando eu sei os meus limites. E, às vezes, a gente acha que o nosso limite é um pouco mais alto. E não respeita os próprios limites, se frustra e acaba culpando, sei lá, a doutrina, culpando as outras pessoas, porque as coisas não aconteceram do jeito que a gente queria. Então, para finalizar, mais uma vez vou repetir a oração da serenidade para que fique gravado para a gente. Serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Coragem para mudar aquelas que eu posso. E sabedoria para distinguir umas das outras. Antes da gente se despedir 100%, queria fazer um pequeno momento de propaganda aqui. Pedir primeiro, eu vou abrir uma guia aqui, para se inscrever no canal aqui do grupo Fraternidade Espírita José Xavier. Então vocês entram lá no YouTube. E se inscreve lá. Eu deixei sem inscrever de propósito, tá? Então aqui tem todas as palestras da casa, vocês acompanharem lá, é muito interessante para a gente. E a outra propaganda que eu tenho para fazer é o meu canal com o meu irmão, que é o canal Irmãos Fusaro. Lá a gente posta as minhas palestras e o meu irmão também posta algumas músicas. É o de baixo aqui. Quem copiou meu canal aqui? É esse segundo canal aqui, então. Então aqui tem as minhas palestras, tem algumas músicas que o Estevão posta também. A gente precisa postar mais coisa de música, né?
Mas se inscrevam também no nosso canal e no grupo da casa também, tá? Então, aproveitando esse movimento aqui para a gente fazer essas propagandinhas. Se inscrevam lá e a gente agradece muito cada um que deixar um comentário, uma curtida. O interesse é divulgar para o máximo de pessoas possível, tá? Muito obrigado, uma boa noite a todos.